Se você investe em criptomoedas, cara, esse vídeo aqui é um dos mais importantes que você pode assistir porque o governo do país mais poderoso do mundo está louquinho para acabar com nossa festa. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre como as políticas monetárias do Banco dos Estados Unidos impactam o mercado cripto e como você pode utilizar isso para tomar decisões nos seus investimentos em criptomoedas. Oi pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Nova Dax. Meu nome é Arthur, eu gosto bastante de falar sobre criptomoedas e se você gosta desse tipo de assunto, eu sugiro que você se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. O conteúdo é muito bacana e tenho certeza que você vai aprender muito com as coisas que eu trago aqui no canal. Pessoal, se você investe em cripto, seja Bitcoin, seja Ether, seja qualquer criptomoeda, é muito importante tomar cuidado para não ser influenciado demais pelas coisas que a gente fala aqui no YouTube. Não quero que você compre nem venda tomando como base o que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu simplesmente estou falando de um raciocínio meu, de uma análise minha e do que eu estou fazendo. Mas isso não quer dizer que você precise fazer. Agora, caso você tome alguma decisão e você queira vender ou queira comprar porque você chegou nessa conclusão, faz isso pela Nova Dax. Você não precisa se preocupar com taxas de transação com Bitcoin. Você pode fazer a compra e a venda dos seus Bitcoins de maneira completamente gratuita utilizando a plataforma da Nova Dax. Eu estou deixando o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado e se você fizer a sua primeira compra e o seu primeiro depósito usando esse link, você pode receber até R$20 de presente para gastar com o que você quiser lá dentro da Nova Dax. Pode comprar tudo quanto é criptomoeda utilizando esse dinheirinho. O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Não se esqueça, opere pela Nova Dax. Galera, como vocês gostaram desse formato, vamos para a tela do meu computador que eu vou mostrar para vocês aqui o que eu quero dizer com o assunto do vídeo de hoje. O assunto do vídeo são as decisões de política monetária do Fed, o Banco Central dos Estados Unidos. Esse vídeo não é sobre nenhuma moeda divertidinha, moedinha de cachorrinho, mas é um vídeo muito importante, porque o Fed é uma parte independente do governo federal dos Estados Unidos e tem a missão de manter o desemprego e a inflação do dólar baixa. É um órgão dos Estados Unidos extremamente poderoso e ele usa as taxas de juros como um mecanismo para manipular e controlar a economia com o objetivo de cumprir a sua missão. Então, ele utiliza dessas ferramentas, a taxa de juros e impressão de moeda, para poder manter o desemprego baixo enquanto mantém a economia funcionando com uma inflação também baixa. E como é que isso funciona? Basicamente, as taxas de juros são usadas para poder decidir o preço de empréstimos e de investimentos. Quanto maior a taxa de juros, mais você precisa pagar juros para poder pegar empréstimo e mais os investimentos de renda fixa vão render, porque a taxa de juros está literalmente maior. Isso causa, eventualmente, ou tende a causar uma redução na inflação. Então, quando falam no jornal que a inflação está caindo, que está diminuindo a taxa de inflação, é justamente muito provavelmente por causa que houve um aumento nessa taxa de juros. Além disso, infelizmente, isso acaba resultando num possível aumento do desemprego. Quando temos uma redução na inflação, a gente machuca um pouquinho a quantidade de empregos que existe num país. Quando a gente quer fazer o contrário, também acontece. Além de reduzir a inflação e é possível que tenha um aumento no desemprego, isso tende a gerar também quedas nos mercados de capitais. E como o mercado cripto está profundamente correlacionado hoje em dia com a Nasdaq, existe também uma queda no mercado de criptomoedas. Foi isso que aconteceu em 2022, que fez a gente ter aquele bear market tão duro e tão violento que teve com as criptomoedas. Agora, o contrário também é verdadeiro. Quanto menor a taxa de juros, mais barato fica o crédito, mais barato fica a gente pegar dinheiro emprestado. Isso tende a gerar um aumento na inflação, enquanto tende a gerar também uma aceleração na economia e, por isso, uma diminuição no desemprego, mas também um rally nos mercados de capitais. Então, quando a gente tem taxa de juros baixa, o desemprego diminui e os mercados tendem a subir. Aí, o Fed precisa ficar balançando esse jogo de interesses. A gente precisa que a inflação diminua, mas nós não queremos deixar as pessoas desempregadas e não queremos machucar muito os mercados. A gente quer diminuir o desemprego, mas a gente não quer inflacionar demais a moeda e a gente também não quer inflacionar demais os mercados de capitais. Não queremos casas caras demais, etc. Claro, os investidores estão pouco se ferrando para os outros fatores. A gente quer mais
mais é que os mercados subam mesmo para a gente ganhar dinheiro, afinal de contas, é por isso que a gente investe. E quando a gente fala sobre outros aspectos dessas decisões, é porque a gente está preocupado ou então interessado em como isso vai afetar as altas do mercado. Paralelamente a isso, a gente tem outro fator interessante, que é que os mercados são muito reativos às emoções de quem investe. Afinal de contas, só investe quem quer ganhar dinheiro, ou seja, quem está ganancioso, e só vende quem está pensando que vai perder dinheiro, ou seja, quem está com medo. E as pessoas não fazem isso pensando no presente ou pensando no passado. As pessoas investem pensando no que elas vão ganhar ou no que elas vão deixar de perder no futuro. Por isso, elas agem por antecipação. As pessoas antecipam os movimentos que elas acreditam que irão acontecer e é exatamente dessa maneira que o mercado fica altamente reativo aos boatos. Ou seja, vaza uma informação, vaza uma notícia de que pessoa X vai tomar tal decisão, de que pessoa X tweetou sobre assunto Y e os mercados tendem a subir logo antes disso acontecer. Repara, como sempre que tem uma atualização numa altcoin, o mercado, aquela altcoin sobe muito no mês que antecede esse anúncio e quando sai nas notícias que vai subir de verdade, que vai acontecer tal atualização, é aí que começa a cair, o negócio começa a despencar logo depois que isso acontece. Por isso, anúncios que o Fed vai aumentar a taxa de juros é o suficiente para derrubar os mercados e o contrário também é verdadeiro. Anúncios de que o Fed irá diminuir ou qualquer coisa ligeiramente parecida com isso vai fazer com que os mercados tenham um rally, o mercado comece a subir. E, por consequência, o mercado detesta estar errado e o mercado gosta muito de estar certo. Então, caso uma notícia seja pior do que o mercado está esperando, do que as pessoas que estão investindo nesse mercado estão esperando, provavelmente teremos quedas. Além disso, caso uma notícia seja melhor ou até mesmo alinhada com as expectativas do mercado, provavelmente teremos alta. O mercado gosta muito de estar certo, então caso ele seja provado que esteja certo, caso o Fed tenha aí um aumento correspondente com o que as expectativas estão falando, geralmente nós temos uma subida. Caso esteja errado, ou então caso exista uma incerteza, caso ninguém tenha uma conclusão, isso tende a ser negativo para o mercado. Isso tende a fazer com que o mercado tenha quedas. A grande questão é que o Fed vinha aumentando a taxa de juros de maneira muito acelerada, até mesmo para os próprios padrões deles, na tentativa de diminuir a inflação lá nos Estados Unidos. Sempre em 0,5% a 0,75%, o que pode parecer pouco para gente que não mexe necessariamente com a economia, mas é muito alto para uma economia real, ainda mais uma economia gigantesca como os Estados Unidos. E os mercados reagiram muito negativamente em 2022. 2022 foi um ano muito violento para o mercado internacional de ações e principalmente muito violento para o mercado cripto. Cara, o Bitcoin caiu mais de 70% desde a sua alta histórica e eu não conheço nenhuma altcoin que está viva desde a alta histórica do Bitcoin que não caiu pelo menos 90%. Então foram quedas muito violentas. Agora, na última reunião do Fed, houve um aumento de 0,25%. Isso é muito menos do que a gente vinha tendo anteriormente. Além disso, ele sinalizou que faria aí mais 3, 4 aumentos alinhados nesse sentido, 0,25%. Eventualmente ele deixaria as taxas estabilizadas num valor, não iria ficar aumentando demais. Isso fez com que os mercados se animassem muito e tivemos uma alta violenta em janeiro de 2022. Muito positivismo, o mercado subiu muito, o Bitcoin subiu 40% e tiveram várias altcoins que explodiram mais de 300%, 400% de valorização em um mesinho só. A gente também teve o vazamento das minutas da última reunião privada do Fed. E aí que entra o problema. Aparentemente, eles estão planejando outro aumento de 0,5%. A grande questão é que isso seria um balde de água fria nos mercados que só subiram porque esperavam um positivismo por parte do Fed. Eles esperavam que não fosse ser alguma coisa tão agressiva assim. E existem grandes possibilidades do mercado ter alguma queda após um pronunciamento negativo do Fed. Então, caso aconteça essa situação horrível de um aumento de 0,5%, ao invés desse 0,25%, existe uma possibilidade muito grande que o mercado tenha uma queda, nem que seja temporária. Por enquanto, existe uma incerteza. Ninguém sabe o que o Fed vai fazer, ninguém sabe se essas minutas das reuniões foram de fato autênticas, de fato estão certas e
o mercado detesta isso. Geralmente existe uma volatilidade muito forte, muito mais forte inclusive para o downside, para o negativo, do que para o positivo. E para confirmar aquela história das minutas da reunião, houve um caso um pouco trágico. Uma das maiores membros de mais renome do Fed acabou deixando a organização essa semana passada e ela era uma das pessoas que mais pesavam as decisões do Jerome Powell, o presidente do Fed, para o outro lado. A grande questão é que ela era uma pessoa que era positiva às taxas de juros o mais baixo possível. Ela não achava que era uma coisa positiva ficar aumentando isso. E ela era uma das pessoas que ficava lá no ouvidinho do Jerome Powell falando, cara, não faz isso, vamos repensar, vamos segurar um pouquinho mais, não vamos ser desse jeito não. Agora não tem mais ela. E é possível que sem ela, os aumentos não sejam tão regrados, porque era justamente ela que fazia essa pesagem e esse jogo de cintura lá dentro do Fed. Claro, não existiam decisões tomadas 100% por causa dela, mas é possível que agora a situação seja um pouquinho diferente do que era antes. Mas ok, eu falei bastante, dei basicamente aqui uma aula sobre macroeconomia para vocês, mas o que eu quero dizer com isso? Pessoalmente, eu acredito que o mercado tenda a reagir de maneira negativa com esses fatos que eu acabei de colocar aqui para vocês. E o que eu estou fazendo é que eu tenho uma parcela da minha carteira, do meu portfólio, que é dedicada, claro, ao hold, e essa é a maior porcentagem em que eu guardo Bitcoin, eu guardo Ether e eu guardo mesmo, não vendo de maneira nenhuma. Tá lá comprado e eu continuarei comprando. A grande questão é que eu tenho uma parcela dedicada a altcoins que tiveram um grande lucro em janeiro e um pouquinho em fevereiro. E eu estou optando por realizar os meus lucros, eu estou deixando lá realmente só o que já estava estipulado para ter, e o que tinha de lucro estou deixando em caixa e vou decidir o que eu vou fazer depois dessa reunião do Fed. Agora, caso você seja uma pessoa que faz hold igual eu, que tem as suas criptomoedas e que não vende de maneira nenhuma, é muito importante de você tomar o cuidado de sacar essas moedas e deixá-las na sua carteira que você confia e que você acredita que tem a maior segurança aí para não perder essas criptos de hold de maneira nenhuma. E você precisa fazer isso por meio da autocustódia. E se você ainda não conhece nenhuma carteira bacana para você poder fazer isso, então, cara, clica nesse vídeo aqui que nele eu te conto as melhores hot wallets para investir e guardar as suas criptomoedas de maneira segura.